Paz do Senhor, meus queridos irmãos, né, nós estamos em mais uma capela do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, em Niterói. E todas as semanas nós separamos um dia para orarmos, para cantarmos um louvor a Deus e meditarmos também em um texto bíblico, em uma passagem. Eu convido você nesse momento, né, a fechar seus olhos, nós estarmos orando, buscando a presença desse maravilhoso Deus. Pai querido, muito obrigado a Deus pelo Seminário Betel existir, por essa oportunidade, Deus, de nós como alunos, ó Pai, estarmos ali, cada professor, Deus, também que o Senhor enviou para aquele lugar, e pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor receba a nossa adoração nesta capela, receba os nossos louvores, ó Pai, e instrumentalize também, Deus, o professor Daniel, para que ele seja um instrumento de bênção, ó Pai, para a edificação das nossas vidas nesta noite, Pai. Assim, Deus, nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passo o microfone agora para o aluno Lucas, que vai ministrar um louvor. Amém. Tem um louvor que diz: venho oferecer minha vida ao Senhor como oferta agradável, que a gente possa ter isso em mente nesse momento e se oferecer mesmo para Deus o tempo todo, né? Vocês possam adorar comigo. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia que eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia que eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra está com o pastor. Amém. Graças a Deus, estamos aí mais um dia nesse tempo de armadilhas. A gente precisa ter um pouco mais de paciência, e eu falo por mim, preciso ter mais paciência para passar por esse momento e ainda sofremos algumas coisas desagradáveis, mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem chamado a atenção da igreja para que a gente
olhe para a luz, para que a gente olhe mais para Jesus, para que a gente ame mais a Jesus. Deus tem mostrado isso às suas igrejas. E é para a gente exaltar, é para a gente louvar, porque durante a história toda do cristianismo e durante a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, quanto mais perseguidos nós somos, mais nós crescemos, mais nós nos fortalecemos e mais nós nos unimos, mais nós nos apegamos a Deus. Agora, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente descobre que menos ainda a gente sabe. Mas uma coisa importante, uma postura que a gente precisa manter. Pensa comigo. Quando nós, com os nossos pais, não sabemos dos traços da personalidade deles, não sabemos todas as informações da saúde, peso, altura, os gostos dos nossos pais, nem por causa disso a gente se afasta dos nossos pais ou deixa de amá-los e eles não deixam de ser os nossos pais. Estou dizendo isso porque trabalho com pré-adolescentes na igreja e a gente está num período em que tudo online e as perguntas têm se avolumado. E a gente fez isso de propósito, pediu quais são as perguntas que vocês têm para nós. E aí perguntas sobre a natureza de Deus, sobre os atributos divinos, questões éticas da atualidade, das mais cabeludas, de levantar o cabelo, né? Deixar a gente de cabelo em pé. Então dá trabalho, né? A gente tem que buscar mais a palavra, buscar mais Deus. Mas ao fazer isso, a gente deve sempre, com humildade, reconhecer que a gente não sabe de todas as coisas. E há um momento, um trecho muito lindo da Bíblia, em Romanos, no capítulo 11, em que Paulo, inspirado por Deus, ele já está na parte mais prática, mas não deixa de ter assim, aquelas questões teológicas. Então, nesse capítulo 11, Paulo está tratando de um tema teológico dos mais importantes, que é a salvação de Israel. Como é que fica Israel? E aí, no finalzinho, né, a partir do verso 25, ele se concentra ainda mais nessa questão. E chega a dizer, já tem um trecho assim muito forte no verso 29, Romanos 11, 29, falando a respeito do povo de Israel, ele diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mas o trecho que eu queria que os irmãos meditassem comigo nessa noite e gravassem no coração, está lá no capítulo 11, a partir do verso 33. É um trecho que já virou música, várias pessoas já musicaram, e diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Bom, o que Paulo nos diz aqui inspirado por Deus, é aquilo que eu estava exemplificando através de uma analogia muito simples, que é o nosso relacionamento com as pessoas que nós mais amamos, nosso pai e nossa mãe. O Senhor Deus, apesar de nós não conhecermos tudo, não sabermos tudo, não compreendermos todos os seus planos, especificamente, né, para o nosso tempo, a gente não tem como saber exatamente aonde isso vai levar, essa pandemia toda, o que Deus está fazendo, quais são as igrejas, os nossos irmãos que Deus tem preparado e levantado. Né? Algumas pessoas falam, e eu também fico preocupado com isso, não quero alarmar ninguém, mas algumas pessoas falam dos sinais, né, que nós temos visto,
né? Eu não sei nem se foi verdade, mas vi uma notícia de ter tido terremoto até na Bahia. Então é um negócio assim que você não pode nem imaginar. Irmãos, eu não chequei a notícia, tá? Mas estava lá no vídeo, então não sei. Mas há sinais, não é? A perseguição aumenta, a igreja, a fé de alguns parece esfriar, mas a gente não sabe se é realmente o fim, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente está passando por um momento em que nós temos sido cobrados, né? E não é pelo fato de nós não sabermos tudo a respeito de Deus que a gente tem que se desviar, se afastar dele. Muitos dos nossos jovens, quando estão na escola, já têm um certo entendimento, uns 10, 11 anos, começam a perguntar, começam a ouvir discursos ideológicos nas suas escolas, vão para a faculdade e ouvem um discurso dia após dia, um discurso contrário a Jesus Cristo, contrário à igreja, contrário à fé cristã, contrário ao que há de bom e de melhor. Então, eles são massacrados e aí acham que por não conseguirem eles mesmos responder todas as coisas a respeito da fé, a respeito de Jesus, a respeito da palavra, eles têm que se afastar de Deus. E a gente precisa mandar esse recado para todas as pessoas. Não é porque a gente não compreende uma coisa que a gente vai se afastar dela. Não é por não compreendermos Deus que a gente vai se afastar dele. Na matéria de filosofia, nós hoje vamos estudar os primeiros teólogos cristãos. E eles diziam, credo ut intelligam, eu creio para depois compreender. Então, a relação com Jesus é uma relação amorosa, é do nosso coração. Deus nos amou primeiro para que nós o amássemos. Ele não nos compreende e nos dá entendimento para que a gente vá entendê-lo. Não. É uma relação muito mais forte, é uma relação do coração. Então, por isso que esse capítulo 11, depois de Paulo, um teólogo de mão cheia, um teólogo assim, nota 10, né? E inspirado por Deus, ele está tentando resolver um problema e explicar para a igreja, olha, Israel vai ser salvo, mas de que maneira? Então, isso dá muito trabalho, mas ele termina essa abordagem teológica com um louvor. E ele reconhece, Deus permanece um mistério. Eu não tenho como conhecer e saber tudo de Deus. Como ele diz, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Se tivéssemos mais tempo, a gente ainda iria para Coríntios para saber que, olha, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas eu quero ressaltar esse louvor. Ele termina, pois dele, por ele, ou como na versão que a gente está mais acostumado, né, no meu caso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para sempre. Amém. A glória ao nosso Pai. A glória a Jesus. Nós convidamos o mundo, nós pregamos o evangelho, nós chamamos as pessoas para amarem a Jesus. E é isso que toda a igreja precisa viver. Não é nem entender, mas é viver, experimentar. Aquele Deus está chegando, meu coração bate mais forte, meu coração vibra. Eu não sei explicar. Não é à toa que a gente tem um livro de cantares. Então, recado que eu deixo para vocês, meus irmãos, é que a gente busque ao Senhor, nós que estudamos, nós que nos dedicamos aos estudos como uma vocação divina, Deus nos chamou para isso, que a gente estude muito, que a gente trabalhe muito, que a gente mergulhe sempre na palavra, mas sempre lembrando que a nossa relação com Deus é uma relação do coração, é muito profunda. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos levou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está lá em Colossenses. Então, não fiquem, lembrem-se, estudem muito, mas a gente não vai compreender tudo. Mas nem por causa disso a gente vai se afastar de Deus. Pelo contrário, a gente vai andar mais íntimo, mais próximo a Ele, para que Ele nos conte, a palavra nos diga aquilo que nós não sabemos ou não conhecemos. E o que for
tiver que permanecer em mistério, que permaneça. Porque quando a gente estiver lá na glória, aí vai ser maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, todos nós. Amém? Amém. Muito obrigado, professor Daniel. Sempre uma bênção no nosso meio, né? Sempre nos fazendo também refletir, pensar. E muito obrigado você também, né? Aluno do Betel, o professor Hélio também está presente, está valorizando, né, a nossa capela e participando desse momento tão abençoador. Eu gostaria, né, sempre na capela, a gente também dá oportunidade, né, para alguns irmãos. Eu gostaria de pedir para um dos ticunas, né, nós que recebemos agora novos alunos ticunas, e aí gostaria de saber se o Jonas Ticuna, se ele consegue fazer a oração final para a gente aí, por favor. Deixa eu ver aqui se ele consegue lá. Não respondeu. Algum ticuna, tem alguns ticunas aí, o Aníbal. Algum de vocês pode fazer a oração para a gente encerrar? Quem não conhece, né, ou não sabe da história, né, já há alguns anos, eu não sei precisamente há quantos anos, o Seminário Betel de Niterói tem recebido, né, nativos, né, da tribo ticuna, e que fazem parte de um projeto, né, dirigido pelo pastor Lucas Ticuna. Eles vêm, participam do nosso seminário para aprender, né, mais da palavra de Deus e retornarem para a sua região, para pregar a palavra de Deus e ensinar aquilo que eles aprenderam aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou conseguindo um retorno de nenhum deles. Depois eu vou combinar melhor, né, para a próxima capela, para um dos ticunas fazerem a oração final. Aluno Lucas, você pode fazer a oração para a gente encerrar a capela, por favor? Amém. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, Deus, pela tua sabedoria, pelas riquezas da tua sabedoria, do teu amor, dos seus insondáveis juízos. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos amar primeiro e por isso nós o amamos, Senhor. E nós somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia sobre nós e que nós possamos nos aproximar de ti a cada dia, Senhor. Ó Deus, conhecermos mais e mais ao Senhor. Ó Deus, mesmo que às vezes nós não entendamos, Senhor, mas que nós possamos, ó Deus, buscar estar junto a ti, Deus, para que possamos seguir na caminhada aqui, nesta peregrinação que nós vivemos. Ó Deus, fazendo a tua vontade e glorificando ao teu nome através da nossa vida, Deus. Te pedimos por todos os alunos, Deus, todos os professores, que o Senhor possa guiar-nos, Deus, que o Senhor possa, Deus, ó Deus, nos dar, Deus, um momento de aprendizado, Senhor, cada vez mais, Deus, que te glorifique ainda mais, Senhor. Não apenas o conhecimento pelo conhecimento, mas uma transformação, Deus, possa acontecer em cada aluno, Deus, ó Deus, em cada professor, que nós possamos te glorificar através de cada aula, de cada ensinamento, de tudo, Senhor, que for feito no Seminário Betel. Toma diretoria, Deus, continue os guiando, Senhor, os protegendo e faça, Deus, a tua vontade em nosso meio para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus.